Bom dia a todos e todas, sou a professora Edneia, chefe de gabinete do reitor da Unespar. Espero que estejam todos bem nesse período de isolamento social e de distanciamento social em que estamos vivendo. A nossa universidade é uma universidade multicamp, nós sempre utilizamos das ferramentas de comunicação e informação para otimizar a comunicação entre os nossos campi, entre a gestão e entre todos os nossos estudantes e docentes, mas especialmente neste período em que precisamos ficar aí distanciados, né, e muitas vezes isolados uns dos outros, essas ferramentas têm sido essenciais para que nós possamos manter as nossas atividades, nos reinventando todos os dias. Muitas não é da forma exatamente como nós gostaríamos de fazer, né? Nós precisamos sempre muito e contamos com o contato com as pessoas, mas neste momento nós precisamos então nos reinventar, né? Buscar soluções para que a gente possa continuar existindo enquanto pessoas e enquanto instituição. Nós sabemos que esse período é um período difícil, um período que vai passar, mas nós precisamos ter então a paciência e a serenidade para enfrentar as dificuldades que nós estamos enfrentando. Esse vídeo que eu estou fazendo é para trazer para vocês, né, docentes, agentes universitários, todos que fazem uso do e-protocolo digital. Eu estou trazendo um tutorial para que vocês possam utilizar uma ferramenta no e-protocolo digital, que é uma ferramenta de assinatura eletrônica ou digital em documentos não protocolados. Então, é uma forma que nós temos no e-protocolo digital de fazer a assinatura num documento, mesmo que esse documento não seja fruto de um processo do e-protocolo. Então, processos no e-protocolo, em que nós inserimos documentos, nós já sabemos como fazer a coleta de assinaturas. Agora, um ofício, um memorando, uma ata de reunião, uma convocação para reunião. Então, são documentos que não têm origem num processo, mas que podem ser inseridos no e-protocolo de forma simples, apenas para que se possa fazer a assinatura eletrônica. O objetivo é que a gente acabe com a assinatura digitalizada, que é aquela assinatura que a gente assina fisicamente e depois digitaliza o documento e aí torna esse documento público. Então, a ideia é que nós substituamos, né, daqui para frente, nós possamos então substituir todos os nossos documentos que estão na página da universidade, dos documentos que são digitalizados para os documentos que são assinados eletrônica ou digitalmente. A assinatura digital é só para quem tem o token, que tem aí o certificado digital do documento. A assinatura eletrônica, ela está disponível, ela está acessível a todos os usuários do e-protocolo digital. Então, nos próximos slides desse vídeo, eu explico como criar um documento não protocolado e inserir nele um arquivo para que seja, então, assinado eletrônica ou digitalmente. Bom, então esse slide ele mostra ali a nossa página inicial do e-protocolo. Então, o que nós precisamos fazer para criar um documento que não seja um documento de processo de e-protocolo? Então, nós vamos ali na parte superior, né, da página, onde tem a tela inicial, protocolo geral, administração e tem documentos. Então, clicando documentos, abre ali uma série de possibilidades e nós vamos clicar então em incluir documentos. Veja que nós não estamos abrindo um processo, nós estamos iniciando um documento. E é nesse que nós vamos pedir então a solicitação de assinatura. Assim que nós clicamos em incluir documento, vai abrir uma outra página que eu vou mostrar para vocês então no próximo slide. Essa é a página então que abre quando nós clicamos em criar documento, né, inserir um documento novo, para criar um documento não protocolado. Então, nesta página, nós vamos preencher com algumas informações básicas, né? Então, são aquelas informações que nós também fazemos quando vamos criar um processo no protocolo. Então, o órgão de cadastro, o local de cadastro, que no meu caso é o gabinete, né? Vão escolher o tipo de documento, se é um ofício, se é um memorando,
e depois vou colocar o assunto. Normalmente no assunto eu coloco atos administrativos, porque é um assunto genérico, né? Então ele cabe em várias situações, em vários tipos de documento. Não há necessidade de preencher o destino deste documento, já que esse documento não protocolado, ele vai permanecer nas suas pendências, né? Ele não vai ser enviado para nenhum outro setor. E aí na descrição, né, do assunto, no detalhamento, melhor dizendo, desse documento, você pode então escrever, normalmente eu escrevo coletar assinaturas, que é para isso que eu estou criando este documento não protocolado. Feito isso, vocês vão clicar em prosseguir, né? E abre então uma nova tela, muito parecida com os processos do e-protocolo, no qual nós vamos escolher dos nossos arquivos, né, dos nossos arquivos do computador, qual é o arquivo a ser assinado neste documento não protocolado. Preenchidas todas as informações então da tela anterior, clicamos em prosseguir e abre então a página em que nós vamos escolher, né, pelo navegador browser, nós vamos escolher qual o arquivo que vai ser assinado neste documento não protocolado. Então, da nossa caixa, né, dos nossos arquivos pessoais do computador, das nossas pastas, nós vamos selecionar e esse arquivo vai ser importado para este documento não protocolado. E aí as informações ou as opções que nós temos serão solicitar a assinatura, da mesma forma como nós fazemos no processo do e-protocolo normal, quando nossa chefia imediata ou outra pessoa que deve assinar nós mesmos, então assinamos, e aí assim que é assinado já aparece a mensagem de arquivo assinado com sucesso, né? Podemos conferir o arquivo ou podemos excluir. Então, nós vamos assinar ou solicitar a assinatura. Assim que o documento estiver assinado, você já pode fazer o download e guardar esse arquivo nas suas pastas, publicar na internet, deixá-lo acessível então ao público, né? Então, essa é a forma como nós encontramos de criar um documento não protocolado somente para garantir a assinatura nesse documento, a assinatura eletrônica. Lembrando que nós temos dois tipos de assinatura, a assinatura eletrônica e a assinatura digital. A assinatura digital, ela é feita por meio do token, que uma empresa de certificação digital, então, garante a validade dessa assinatura digital. No nosso caso, os documentos mais simples da universidade, os documentos do dia a dia, então nós vamos utilizar a assinatura eletrônica, que gera o código verificador dessa assinatura. Se nós excluirmos esse documento depois de assinado, nós não vamos conseguir fazer a verificação da assinatura. Portanto, né, alertada inclusive pelo Edivan da nossa TI, eu estou refazendo a informação que eu tinha feito no vídeo anterior. Né? Nós não podemos excluir esse arquivo depois dele assinado. Então, assinamos, nós vamos lá concluir cadastro, ou no final vocês vão ver que tem um espaço para a gente poder finalizar esse processo, e aí o documento não protocolado ele vai sumir da sua caixa, mas vai continuar nas nuvens do e-protocolo. E sempre que for feita a verificação da autenticidade da assinatura por meio do código verificador, esse documento vai estar acessível e o e-protocolo vai autenticar a veracidade da assinatura. Então, o que nós vamos fazer aqui é inserir o arquivo, assinar, fazer o download, pode concluir o cadastro e depois você finaliza esse arquivo lá nas suas pendências. Então, na tela anterior, depois que nós assinamos o documento, como documento não assinado, né, assinamos o arquivo que foi inserido no documento não assinado, se nós clicarmos em finalizar, né, aliás, se nós clicarmos em concluir cadastro, vai abrir essa próxima tela que nos dá a opção de protocolar, finalizar ou voltar. Se eu finalizar,
vai abrir uma caixa pedindo o motivo da finalização, que eu posso colocar, por exemplo, que o documento já foi assinado, né? O documento já está finalizado, e aí esse documento não protocolado, ele vai sumir da nossa página inicial, ele não vai ficar nas nossas pendências. Se eu clicar em protocolar, então eu vou gerar um número de protocolo e esse documento não protocolado vai se tornar, portanto, um documento protocolado e ele vai tramitar normalmente da forma como a gente precisar. Se eu clicar em voltar, esse documento não protocolado, ele não vai desaparecer, ele vai ficar nas minhas pendências. Então, lá depois de todos os processos de e-protocolo, que são os processos protocolados, né, das minhas pendências, então, no final da página, vai ter um espaço para os documentos não protocolados. E ali eles ficam à disposição até que a gente ou protocole ou finalize, ou então, pode até deixar ali, se for o caso, se quiser usar novamente aquele arquivo que já foi assinado. Tá? Então, repetindo, acho que deixando bem marcado isso, se nós excluirmos o arquivo que foi assinado, não será mais possível fazer a autenticação da assinatura eletrônica. Portanto, a gente precisa, para cada documento a ser assinado, para cada arquivo a ser assinado, abrir um documento não protocolado. Então, esses são os documentos não protocolados que tem ali nas minhas pendências, né? São 3 arquivos de documentos não protocolados que estão sem arquivo a ser assinado, por isso eles constam ali só como alterar. Se já tivesse o documento assinado, eu teria a opção aqui nessa página mesmo de finalizar o processo e ele então sumiria. No momento em que eu finalizo, esse documento não protocolado ele não vai mais aparecer para mim, mas a autenticidade da assinatura pode ser verificada ainda, certo? Então é isso, né? Eu espero ter contribuído aí com vocês, porque nós lidamos no dia a dia com o e-protocolo digital, mas nem sempre conseguimos utilizar todas as ferramentas, né, ou aprender todas as opções que o e-protocolo nos dá. Nós ainda estamos engatinhando nesse processo. E a questão da assinatura digitalizada, mais uma vez eu gostaria de reforçar que a gente precisa, então, profissionalizar um pouco mais, né, as nossas ações, principalmente relacionadas, então, a essas assinaturas e as assinaturas digitalizadas que nós precisamos abolir, e garantir, então, um outro processo, já que o e-protocolo nos dá esse recurso, de criar um documento não protocolado e garantir a assinatura desse documento sem que fique aquele símbolo, né, aquele círculo que ficava, né, na numeração das páginas do e-protocolo físico. Então, um documento protocolado, ele vem com aquele carimbo com a numeração das folhas do processo do e-protocolo. No caso de um documento não protocolado, isso não aparece e vai aparecer somente a assinatura. Então, isso serve para que nós possamos divulgar os nossos documentos nas nossas páginas sem aquelas assinaturas digitalizadas ou assinaturas copia e cola. Né? E lembrando que todo documento que for assinado eletrônica ou digitalmente, ele deve conter esta informação logo abaixo do nome e do cargo do assinante. Então, o próximo slide, ele só vai mostrar isso sem precisar fazer nenhuma explicação por isso. E eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e todas.